tive o arrependimento. Ali eu fazia, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Que dor. Eu olhava. Você vai achar que a cirurgia vai resolver todo o problema da sua vida? Não vai. Eu já vinha parar de sentir dor. Foi uns 15 dias. Assim, é humilhante o que a gente passa. Não vou mentir. Valores é muito relativo. Cada cidade é uma cidade, cada médico é um médico. Né? Aqui, na minha época, eu creio que a minha cirurgia foi 21. Oi, meus amores, como vocês estão? Voltando aqui para gravar um vídeo muito interessante que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Estou completando 2 anos que fiz minha cirurgia de abdominoplastia, minha cirurgia plástica, que foi uma cirurgia de diástase, lipo e abdominoplastia. Então eu vou estar respondendo algumas perguntas que já me fizeram referente a essa cirurgia. Espero muito que vocês gostem. Então eu vou estar respondendo algumas perguntas que eu anotei aqui. E se vocês, caso tenham mais alguma dúvida, também pode deixar nos comentários que eu vou respondendo. Então, gente, tem 2 anos, está completando 2 anos que eu fiz cirurgia plástica, né? A cirurgia. Luciana, como você decidiu fazer cirurgia plástica? Gente, eu tive 3 filhos, certo? Foram 3 gestações. A primeira, eu era muito magrinha quando eu tive meu primeiro filho. E a minha barriga esticou muito, eu só tive barriga. A minha gravidez, eu fiquei bem magra, eu não engordei muito, porém a minha barriga cresceu muito. Onde deu estria no lado direito, só deu no lado direito. Então, na minha segunda gravidez, a mesma coisa. Eu já engordei um pouquinho mais, mas a minha gordura muito maior era na barriga. A minha barriga fazia um barrigão enorme. Então, a minha segunda filha veio e deixou estria no lado direito. E, ótimo, voltou pro lugar. Eu não fiquei com diástase nem na primeira, nem na segunda gravidez. Gente, com o meu primeiro filho, com 15 dias, parecia que eu não tinha tido nem filha. Minha barriga voltou pro lugar. Assim, piscou, minha barriga estava no lugar. Mas eu fui mãe muito cedo. Meu primeiro filho eu tive com 16 anos. Então, né, o meu corpo ainda estava amadurecendo, ainda estava criando o corpo na realidade. Então, minha barriga voltou no piscar de olhos. Quando eu tive a minha segunda filha também, eu era bastante nova, eu tinha 19 anos. E a minha barriga também, com 15 dias, voltou tudo ao normal. Não parecia nem que eu tinha tido filho. Com 15 dias que eu olhava pra mim e dizia assim, Luciana, cadê a barriga dessa mulher? E agora eu coloquei um barrigão enorme, mas secava, amamentando, né, o metabolismo acelerado, nova. Então, voltou tranquilo. Mas a minha terceira gravidez, que eu já tive ela com... Se eu tive com 19, eu tive a minha segunda filha com 29 anos, a minha terceira filha com 29 anos. Então aí, nessa terceira gravidez, eu já engordei tanto de corpo quanto eu engordei na barriga. E veio a premiada para deixar a estria no meio. Eu tive do lado direito, do lado esquerdo, e a minha terceira filha colocou no meio. Parece que eles adivinharam, cada um usou um pouquinho da minha barriga para colocar as estrias. E eu já não consegui mais voltar o meu peso como eu voltei das outras 2. Mesmo eu com o metabolismo acelerado, mesmo eu com a idade ainda mais nova, né? Eu ainda não me senti uma idade muito avançada, 29 anos, a gente tem bastante energia. Mas eu, mesmo amamentando, que a minha terceira filha foi a única que mamou os 6 meses exclusivos, os meus 2 não, porque eu não tinha uma produção de leite muito boa, então eles tiveram que entrar na fórmula. Mas a Tailinha não, a Tailinha foi exclusivamente mamar durante 6 meses. Mas mesmo assim, a minha barriga não voltou pro lugar. Ela ficou bastante flácida e o meu peso eu demorei um pouco para recuperar. Até perdi o peso, mas não consegui chegar ao peso que eu estava antes de engravidar e não consegui, o que eu perdi quando eu tava chegando próximo, eu engordei. Então, assim, na minha terceira gestação foi muito difícil. Então, minha barriga ficou com a diástase aberta, porque eu engordei muito, mesmo fazendo exercício pra diástase, ainda assim não voltou, ficou muito aberta. Minha barriga ficou flácida e não ficou legal. E fora as estrias, que ficaram gritando na minha barriga. Então, assim, como eu não consegui voltar e o meu corpo já não ficou legal, principalmente a barriga, ficou aquele buchinho esticado, onde eu já não me sentia bem pra usar biquíni. Eu até usava, mas não me sentia bem. Eu não conseguia mais usar uma blusinha, eu não conseguia usar nada colado, porque realmente a barriga me incomodava. E eu tive um efeito sanfona. Eu engordei também bastante pós-gestação. Engordei, como se não houvesse amanhã. E o meu sonho era fazer a cirurgia de abdominoplastia. E eu sempre disse que eu queria fazer, mas eu sempre tive medo, porque a gente vê muito noticiários, gente morre, pode acontecer alguma coisa, enfim, eu sempre deixei o medo tomar conta de mim. Mas a situação chegou num nível tão desconfortante pra mim, que esse medo deixou de existir. Lógico que a gente faz a cirurgia dessa com medo, faz, claro, mas não foi um empecilho para mim fazer. Então,
Quando eu cheguei ao ápice dos meus 93 quilos, onde eu engordei bastante, se vocês quiserem depois, eu comento sobre a minha dieta aqui também, né? Porque pra mim poder chegar a fazer a cirurgia, eu tive primeiro que procurar a minha nutróloga, minha nutricionista, fazer exames, exercícios físicos e contar pra vocês como foi que eu consegui emagrecer. Então isso aí fica pauta pra outro vídeo, pra isso não ficar muito grande. Então o que acontece? Eu procurei minha médica nutróloga, certo? Pra poder emagrecer, que eu tava me achando muito gordo, eu não conseguia, gente, usar roupa. Eu não tava me achando, não, eu estava enorme pra o meu peso, pra minha altura, né, que é 1,6... Eu fico entre 1,63 e 1,65. Tem lugar que dá 1,63, outro dá 1,64, outro dá 1,65, depende. Mas eu cheguei a pesar 93 quilos, o que é absurdo. O meu peso ideal é entre 62 e 65, eu tava com 93. Então, ou seja, eu tava com 30 quilos a mais. Fui, procurei a minha médica, né, a minha nutróloga, quando ela passou os exames, passou tudo, passou minha dieta, procurei fazer exercícios físicos, que eu já fazia. Exercício físico eu sempre fiz, sempre gostei. Mas a barriga nunca volta pro lugar. Morria treinando, morria no cardio e não perdia peso. Peso eu perdi, mas não perdia a barriga, entendeu? Aquele buchinho que me incomodava. Aquilo ali deixava minha autoestima lá embaixo. Aí veio a pandemia, onde todo mundo parou de treinar, onde eu tava no meu auge de treino, de emagrecimento. Comecei a fazer em casa depois, larguei tudo e não consegui mais treinar. Procurei minha nutróloga, comecei a fazer dieta, retornei pra academia. Uma autoestima lá embaixo. Quando eu comecei a perder peso, eu comecei a pensar no médico que eu iria fazer a minha cirurgia, porque eu estava decidida. Até que eu comecei a pesquisar sobre cirurgiões aqui em Maceió. E a minha comadre, a madrinha da Tailinha, ela me indicou um cirurgião, o Dr. André de Mendonça. Disse que ele era maravilhoso, ele já tinha feito da família dela, das irmãs, da cunhada, enfim, só recomendações boas. E eu marquei com ele e marquei com mais dois. Ele não atendia plano de saúde e os outros dois atendiam. E eu marquei para os três. E fui pro Dr. André, tava acima do peso, claro, mas marquei minha consulta e fui. Eu acho que na época, eu não tô lembrada bem do valor, mas eu creio que na época foi R$500 a consulta. Eu acho que foi isso. Quando eu cheguei no consultório do Dr. André, sabe aquela sensação de coração quentinho, de que assim, ali é o meu lugar? Foi a sensação que eu senti quando eu cheguei no escritório do Dr. André. Fui pro consultório, chegou lá, foi horário marcado, quando chegou a minha vez ele me chamou e me perguntou o que eu queria fazer. E foi quando eu conversei com ele abertamente o que eu tava querendo. Falei pra ele que eu queria fazer uma cirurgia de silicone e lipo, abdominoplastia e a diástase, né? Queria lipar tudo, porque realmente, além de estar flácido, tinha muita gordura. Então eu falei pra ele as minhas dores, do que eu sentia, mas que eu prezava por algo natural, por um umbigo natural também, que eu acho que é o que a gente que faz cirurgia desse tipo preza muito pelo umbigo, porque tem gente que fica com o umbigo muito artificial e não fica legal. Então não adianta nada você fazer uma cirurgia dessa e não gostar do seu umbigo, você também não vai usar biquíni, você também não vai usar top, você também não vai usar nada, porque você não tá satisfeita. Então assim, quando eu vim acompanhando o doutor André pelas redes sociais, né, por pessoas que fizeram, eu pude ver cicatriz, eu pude ver o umbigo das pessoas que ele fez, eu pude conversar com quem fez o silicone, entendeu? Então, assim, eu já fui ali muito segura e ele me passou uma segurança ainda maior. Ele trabalha muito natural. Outro ponto positivo que eu amei, ele não usa dreno. Então, assim, pra mim aquilo ali era uma questão maravilhosa, porque todo mundo que faz com dreno diz que incomoda, diz que dói pra colocar, diz que dói pra tirar, diz que tem que estar limpando. Então, pra mim foi um ponto muito importante ele não fazer. Ele usa outros métodos, mas não precisa de dreno. Então, pra mim foi maravilhoso. Aí ele conversou comigo e disse: Luciana, eu não posso fazer o seu silicone e essas 3 cirurgias juntas, porque você vai passar muito tempo desacordada, anestesiada e é perigoso. Então eu prefiro mexer primeiro no que você precisa, que você tem prioridade, se são os seios, o silicone ou a cirurgia de abdominoplastia. E eu prezei pela cirurgia de abdominoplastia, que sem dúvida era o que me incomodava. Eu ainda não fiz silicone, mas isso não me incomoda tanto o quanto me incomodava, né, a minha barriga. Aí ele disse: Luciana, são uma média de 7, 8 até 10 horas de cirurgia. Como é que eu vou botar um silicone pra você se a de silicone dura em média entre 3 e 4 horas? Então ele disse uma média de 12 horas, 14 horas desacordada é muito tempo. Então, não faço. A gente vai fazer primeiro a sua barriga, depois a gente vai fazer o seu silicone, tá bom? Então aí ele foi me explicar como é que funcionava, o quanto de peso que eu teria que perder, eu teria que estar pelo menos com 75 quilos. Eu creio que quando eu fui no Dr. André, eu tava com 82, 83, que eu vinha perdendo. Acho que eu tinha perdido uns 10 quilos, mais ou menos. Ele disse: Luciana, olha, eu queria que você chegasse em 70 quilos pra gente fazer uma cirurgia legal, pra ficar do jeito que você gosta, mas estourando 75 quilos a gente faz. Mais que isso, não. Você vai precisar perder. Então, ele me perguntou pra quando eu queria fazer. Se eu não estou enganada, eu fui no consultório do Dr. André numa época de, acho que, novembro pra dezembro.
E quis fazer a minha cirurgia em abril, que era o período que eu tava de férias. Então eu teria aí 4 meses pra perder o restante do peso que eu precisava, né? Pra fazer os exames que ele pediu. E os exames a gente, na realidade, deixa pra fazer com mais ou menos uns 15, 20 dias antes da cirurgia, né, pra ver. Então ele me passou os exames de sangue, de pós-cirurgia mesmo, pra ver como é que tá tudo. Se bem que eu já tinha feito uma grande parte com a minha nutróloga, que ela é sem dúvida maravilhosa, sabia que eu queria fazer minha cirurgia, então ela passou todos os exames, passou minhas vitaminas, eu já vinha me tratando de peso, de exercício, tudo com a minha nutróloga. E o doutor André, ele foi a chave, a chave final, entendeu? Ele foi a cereja do bolo. Então, como eu já vinha me tratando, já tinha acompanhamento médico, ele foi o meu segundo acompanhamento. Então, ele mesmo assim, não deixei de fazer. Fiz todos os exames que ele me pediu. Ele me pediu também uma ultrassonografia pra ver, né, como é que tava a diástase. Me pediu o eletro, né? A gente tem que passar pelo cardiologista, fazer o médico pra ver como é que tá, por causa do coração, é uma cirurgia, onde a gente vai ficar muito tempo, então tem que ver como é que tá aí o coração do ser humano. E graças a Deus deu tudo normal. A diástase deu um nível alto, eu não lembro exatamente, mas deu um grau já bem avançado. E isso foi um ponto positivo. Por quê? Porque quando a gente tem a diástase e plano de saúde, ele cobre uma parte do hospital, porque o meu médico já entrou, né, pra fazer a minha cirurgia, mas com a diástase, que era o principal. E diástase, né, é questão de saúde. Então, o hospital, eu já consegui uma parte do hospital pelo plano de saúde e a outra parte seria particular. Como toda a estrutura foi particular. Então, ele me passou os exames, eu fiz todo o processo, continuei seguindo a dieta, minha nutróloga me medicou, passou minhas vitaminas que eu tinha que tomar, assim, eu tava me sentindo totalmente assistida pela equipe médica que eu tinha e total segurança. Procurei o hospital para poder marcar o anestesista e o hospital que eu ia fazer. No caso, eu fiz na Santa Casa, né? Santa Casa Misericórdia, aqui de Maceió. Um hospital novo, inclusive, tava na época que eu fiz aqui. Um hospital sensacional, com UTI, com todos os equipamentos que a gente precisa para fazer uma cirurgia dessa. Porque uma cirurgia dessa você não faz em qualquer lugar, você não faz numa clínica, você tem que fazer onde você tenha uma UTI para última hora, uma última urgência, alguma coisa, você tem para onde recorrer. Se você vai para um hospital que não tenha uma UTI disponível, entendeu? Pode ser fatal. Então, prezei por um bom hospital, consegui marcar o anestesista, fui lá, mostrei tudo, os remédios que eu tava tomando, mandou suspender 2 dias antes, um dia antes, alguns remédios, e fui aprovada no anestesista. Então, sendo aprovado no anestesista, com todos os exames, cirurgia já estava marcada, concluímos. Um dia antes, fui no consultório do Dr. André para ele poder fazer as marcações de como estava a minha barriga, de como ele vai fazer, o que ele vai cortar, o que ele não vai. E além de eu ter feito a cirurgia de diástase, lipo, eu fiz lipo na barriga, eu fiz lipo no braço, eu fiz lipo na coxa também, porque eu queria tirar toda a gordura que me incomodava. Tem uma parte específica que ele pode tirar e outra parte não. Então ele me mostrou onde ele poderia mexer nas minhas coxas, né? Então eu fui, ele fez toda a marcação. Um dia antes da cirurgia, já tomei a Clexane para não ter o risco de trombose. E voltei pra casa ansiosíssima. Eu acho que eu tenho algumas fotos aqui. Eu vou ver o que eu tenho de foto, coloco aqui pra vocês. E voltei toda marcada, né? Eu tenho que tomar um banho antes de ir pro hospital. Usando sabonete antisséptico, né? Você tomar banho e passar ele. E às 5 horas eu tive que me internar. Às 5 horas da manhã eu fui pro hospital, me internei. Às 5h30 eu já estava pronta, já tinha tirado tudo, já estava com sabonete antisséptico, já tinha botado a roupa do hospital, me internei e fui pro quarto, né? Um quarto ali de pós-cirurgia, né? Pré-cirurgia, quer dizer. Então o doutor André chegou, acho que por volta das 6 da manhã, acho que foi 6, 6h30. A cirurgia começou por esse horário, de 6, 6 da manhã. A anestesia que eu tomei, ela foi, eu fui primeiro sedada, né? Ele me botou a sedação e depois eu tomei a peridural, né, que é aquela que a gente toma na cesariana. Senti nada, apaguei, dormi e não senti absolutamente nada. Luciana, como foi durante a cirurgia? Eu não sei explicar pra vocês, porque eu não senti nada. Eu não senti cortando, eu não senti lipando, eu não senti nada. Eu tava simplesmente apagada. Pra mim, eu tava ali mortinha e sem saber de nada. Mas o centro cirúrgico, quando eu cheguei, gente, tanta ferramenta. Quando eu olhei aquilo, eu cheguei, me assustei. Meu Senhor, misericórdia. A cirurgia não entra acompanhante, só é o cirurgião e toda a equipe dele, mas uma equipe sensacional, sabe, assim, tudo muito bem preparado, eles muito maravilhosos. O anestesista da Santa Casa estava lá me acompanhando o tempo todo, passando pra mim como é que ia acontecer. Pra fazer a cirurgia, você dá todos os exames na mão, principalmente o eletro, né, que você vai mostrar pro médico como é que tá. Se você não tiver com esses exames ali na sua pastinha, na hora do centro cirúrgico, você nem faz. Então, isso aí é primordial. Os exames têm que estar com você na hora que você entra no centro cirúrgico. Não é antes, não, é na hora. Fica ali tudo do lado, o anestesista pede tudo. E
A gente deita numa cama, né, que tem a manta térmica para poder aquecer, porque é muito frio, é o ar-condicionado ali topado para poder fazer cirurgia. Muita ferramenta, muito ferro, muita coisa que eu olhei assim na hora e disse, nossa, meu Senhor Jesus, sangue de Jesus tem poder. Senhor, fiz minha oração, entreguei na mão de Deus, pedi proteção divina a Deus, minha Nossa Senhora, né, que fosse, pegasse na mão, que fosse o médico daquele médico naquela hora, que pegasse na mão de todos e me desse total segurança pro que eu tava fazendo. Era um sonho que eu tinha, mas lógico que no dia dá um medinho, dá sim, claro, por isso acho que a gente é sedado, pra gente não ter ansiedade. Enfim, foram 8 horas de cirurgia e eu não senti absolutamente nada. Quando eu acordei, eu já estava no quarto pós-cirurgia. Quando eu abri os olhos assim, eu já tava... Sim, eu não senti dor nenhuma quando eu acordei, mas quando eu acordei eu já estava sentindo minhas pernas. Ele coloca um aparelho que fica a noite toda no pé da gente para circular o sangue e não ter o risco de trombose, né? Eu tomei Clexane de novo e com certeza meu médico colocou algum remédio para dormir, onde eu só consegui dormir. A cirurgia toda, quando eu saí do quarto, eu acordei, a minha irmã que me acompanhou estava lá no quarto. Luciana, como é que você tá? Eu senti minhas pernas, senti tudo, só não senti a dor, graças a Deus. Na hora que eu acordei, eu não senti dor nenhuma. Após isso, eu trouxeram minha janta, né? Eu precisei jantar um pouco, comi muito pouco, eu não sentia fome nenhuma e voltei a dormir novamente. Apaguei. Quando foi muito tarde, embora acho que lá para as 10 horas da noite, veio o médico também, outro médico da equipe do Dr. André, outro cirurgião, Dr. Lucas, maravilhoso, pra ver como é que eu tava, o que eu tava me sentindo, se tava tudo ok, olhar a cirurgia, e tava tudo certo. Então, maravilha. Então, eu tive esse acompanhamento do doutor para passar na clínica à noite para me ver no hospital. E dia seguinte, por volta das 7, 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, o doutor André, que fez a minha cirurgia, retornou lá, olhou como é que tava, tirou minhas dúvidas, me ensinou a andar, o que eu podia comer, o que eu não podia. Ele já tinha me falado, mas ele reforçou comigo. Ele olhou tudo, graças a Deus, ele tirou o aparelho, né, dos meus pés, que ali eu já ia começar a seguir, só que... dali do hospital eu já teria que ir direto pra clínica, eu não viria nem pra casa. É um dia que a gente fica no hospital, um dia, de um dia pro outro. No outro dia de manhã eu já tive alta e fui direto pra clínica, doutor André. Quando eu cheguei lá, antes de eu ir pra clínica, veio, tirou a minha pressão, verificou como é que eu tava, me deu alta, eu comecei a andar um pouco curvada, não muito, mas um pouco curvada da maneira que ele me ensinou. Tomei café da manhã. E muito sonolenta, dormi a noite toda, não senti nada, só acordei de manhã quando ele chegou. E quando a gente acorda, já tá com a cinta, já tá com tudo, eu já senti um diferencial. A única coisa que eu senti, o que eu senti dentro de mim ali foi alegria. Primeiro, um alívio por ter acordado, ter sentido minhas pernas, ter feito a cirurgia, ter dado tudo certo. Quando o médico me disse, Luciana, tá tudo ok, foi um sucesso, aquilo ali pra mim foi o mais importante. Após isso, veio as sensações, que eu olhava pro meu braço, eu vi ele tão fininho, né? Eu olhava assim pro meu corpo, eu queria ver a cirurgia, não conseguia, mas eu já sentia, né? Aí ele olhou pra mim e fez, Luciana, você quer ver a cirurgia? Você quer ver como é que tá a sua barriga? Eu, claro, doutor. Então aí tirou a cinta, né? Aí me apoiou um pouco, eu consegui ver aquilo ali pra mim. Nossa, gente, eu não tenho como descrever a minha alegria naquele dia. Então, assim, ver aquela cirurgia foi mágico. Eu usei as malhas completas, do joelho até o ombro, porque como eu fiz lipo das pernas, eu precisava também usar a cinta, né, de compressão. E dali eu levantei. Gente, levantar dói. Dói muito mais que uma cesárea, porque o corte é muito maior. Então ali eu comecei a sentir dor. Apesar de ser medicada, dele ter passado os meus remédios, mas é uma dor que você tem que lidar com ela, entendeu? Não tem como você fazer uma cirurgia, cortar de um canto a outro, não sentir nada. Não existe como. Então ali eu senti muita dor pra levantar, mas consegui, né? Ali tiraram a sonda, que eu dormi com a sonda, de manhã já tinha tirado a sonda, eu fui ao banheiro e segui pra clínica. Gente, meu Deus, o caminho da clínica parecia que não chegava nunca. Doía. Sabe, cada buraco que passava o carro. Então, pra descer, quando eu cheguei na clínica, pra descer, pra sentar numa cadeira de rodas, pra chegar no consultório, pra ela me drenar, porque ela precisava me drenar, porque eu não tava não usando dreno, então foi drenagem da mão mesmo. Então, assim, eu sentia muita dor. Gente, tanta dor. Alívio e arrependimento. Ali eu fazia, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Que dor! Eu olhava pra ela, a enfermeira maravilhosa, Andressa, dizia, doutora, pelo amor de Deus, o que eu preciso fazer pra parar de sentir essa dor? Quanto tempo vai durar essa dor, gente? E dói. Dói, que não é brincadeira. É dor absurda, o corte arde. E quando toca dói, porque tá tudo inflamado, porque foi muito machucado. A lipo, ela machuca muito. Além da lipo, veio a costura da diástase, entendeu? Ainda veio a abdominoplastia pra puxar e fechar com chave de ouro. Mas o resultado não dava pra perceber. Ali o resultado imediato, mas o que deu pra perceber era a minha barriga, que ali eu já não tinha mais a barriga que eu tinha de jeito nenhum. Então ali eu fiz minha drenagem
e caminho para casa. Em casa eu tive uma rede de apoio enorme da minha irmã, da minha avó, da minha filha, né, do meu marido, todo mundo trabalhou junto para que eu tivesse um pós-operatório maravilhoso. Foi muito bom, muito bom. Eu fui muito bem assistida, vim para casa medicada, e assim foi seguindo. Então agora que eu já comentei mais ou menos como foi, eu vou tirar algumas dúvidas de algumas perguntas que eu anotei. Mas aqui, vamos lá. Porque eu decidi fazer a cirurgia, isso eu comentei, né? Porque realmente eu já não estava bem com o meu corpo, já não estava mais satisfeita, não tinha mais autoestima, não tinha mais alegria como mulher de ver o meu corpo daquele jeito. Eu não fiz cirurgia para as pessoas, porque, para a sociedade você não tá bem. Não, aquilo me incomodava, eu não estava feliz com o meu corpo, eu não tinha alegria no meu corpo. Assim, eu era muito triste com o resultado que eu queria e eu lutei para fazer, era um sonho que eu tinha e por isso que eu fiz, né? Autoestima que eu não tinha nenhuma, zero. E como eu me preparei para fazer a cirurgia? Como eu falei, primeiro eu procurei a minha médica, né, para poder tratar o meu peso, e depois a escolha do médico. Resultado, porque eu escolhi o Dr. André que eu falei lá. Gente, quando eu cheguei no Dr. André, que eu fiz toda a consulta com ele, eu desmarquei os outros, eu nem quis mais. Ele me encantou, ele, com o jeito dele, sabe, assim, super sensível, super humano. Eu senti nele um ser humano muito humano, entendeu? E muito entendido daquilo que eu queria fazer. Então, assim, sobre aquilo que eu queria fazer, era exatamente tudo aquilo que ele me falou. Então, ali, quando eu fiz a primeira consulta com ele, eu saí dali dizendo, é com ele que eu vou fazer. Pronto, foi assim que eu decidi. Pesquisei muito por ele na internet, quando me indicaram, né? Pesquisei muito, mas quando eu fiz a consulta com ele, foi a chave, foi o checkmate da questão. Matei ali, foi minha cereja do bolo, então ele foi o escolhido por conta disso, a segurança que ele me passou. Os primeiros dias de cirurgia, como funciona? Os primeiros dias são os dias mais difíceis, minha gente. São os dias mais difíceis, os dias mais doloridos. Cesárea dói, não chega nem perto do que é uma abdominoplastia. Cesárea, ela, meu Deus, é muito melhor. Você que na cesárea, você dói a primeira levantada, né? Depois você vai acostumando. A abdominoplastia, ela dói muito o tempo todo. A primeira, a segunda, a terceira levantada, assim, passou muito tempo pra mim parar de sentir dor. Eu vou ser muito sincera com vocês, que pra mim parar de sentir dor, foi uns 15 dias. Juro a vocês, não foi menos que isso. Porque eu senti arder. O corte dói muito. Você anda inclinada pra você levantar. Depois começou a coçar. Agora sim, a assistência do meu médico é surreal. É o que eu digo, a parte mais importante de você fazer uma cirurgia dessa é você saber com quem você tá fazendo. Então, assim, tudo que eu sentia, eu falava pra ele. Ele cria um grupo do WhatsApp, onde tem ele, as enfermeiras, tem toda a equipe da clínica. Então, tudo que eu sentia, eu colocava ali, eu falava com ele. E graças a Deus, tudo foi resolvido. Outra coisa, que me perguntam, o que usa após a cirurgia? Gente, a gente já sai da cirurgia com a cinta. E eu levei um vestidinho de botão, né, pra colocar por cima. E pronto, é isso que a gente vai usar a cinta por muito, mais ou menos 45 dias. Mas é dia e noite com a cinta. Eu comprei 2 cintas. Eu acho que hoje eu compraria 3. Mas eu comprei 2 cintas. Saí do hospital com a cinta e sempre lavava, trocava, botava a cinta no congelador. Pós-cirurgia, depois de uma semana de cirurgia, a gente coloca um colchão. Não, pode ser hoje, no mesmo dia na clínica, no segundo dia, coloca um colchão aqui, né, que é pra manter, e a cinta por cima. Após, acho que 6 dias, a gente coloca as placas, né, que é pra deixar a barriga bem rígida, e coloca uma pérola, acho que no umbigo. Ela vai tratando, né, o seu umbigo na clínica, sempre lá, tratando, limpando. Só na clínica que eu limpava, não limpava em casa, nos primeiros dias. Aí botava a placa, botava esse colchão. Gente, é uma humilhação. Pra você ter o resultado final, você sofre um pouco. Mas, assim, é muito satisfatório. Então, eu fazia drenagem 3 vezes por semana, porque no início tinha que fazer mesmo. O que é que eu tive? Ele não usa dreno, mas o que é que eu tive? Seroma. É líquido, né? Que fica do corpo da gente, o corpo não conseguia expulsar. Mas às vezes até quem faz cirurgia com dreno tem seroma. Entendeu? Isso não quer dizer que é porque não usou o dreno. Muita gente faz com dreno e tem seroma. Então seroma é um líquido que a gente tem que fazer a punção com a agulha pra tirar. Dói. A dor da morte. Dói. Eu só digo isso a vocês. Dói muito. Doeu muito. A minha sorte é que o médico usava anestesia no local, então diminuía. Mas eu senti muita dor, quase que eu desmaio a primeira vez que fui tirar o seroma. Chega, fiquei tonta, sabe, quase que eu desmaio. Mas eu precisei tirar a seroma 3 vezes. Na terceira vez já ficou tudo ok. O que é que se usa, né, após cirurgia? Placa, usa o colchãozinho, as malhas, usa também, depois de um tempo, um adesivo na cirurgia, que é pra não ficar vermelho, também usa. Também alivia bastante, geladinho. Você sempre coloca em cima da cicatriz, pra poder ficar uma cicatriz melhor, uma cicatriz mais delicada.
Quanto tempo usa a cinta? Por 45 dias, 30 dias seguidos. Depois de 30 dias você vai usar 12 horas. Você escolhe o período se manhã você dorme com ela ou se você passa o dia. Usa por 12 horas mais 15 dias. Quando tira a cinta, a sensação é horrível. A sensação que você não quer tirar a cinta. Porque você acha que vai cair, porque você acha que tá tudo mole. Olha, é uma danação. Mas aos poucos você vai acostumando. Quanto tempo depois eu voltei a trabalhar? Eu voltei a trabalhar com 30 dias. Eu tirei férias para poder fazer minha cirurgia. E com 30 dias eu voltei a trabalhar, mas nada de pegar peso. Como meu trabalho eu não pego peso, então foi tranquilo. 30 dias eu voltei a trabalhar. E eu fiquei sendo acompanhada pelo Dr. André por mais ou menos uns 6 meses. Uns 6 meses indo à clínica, fazendo drenagem, fazendo curativo. E sempre, mesmo quando eu não tinha mais a drenagem, ele gosta de me ver, eu acho que a cada 3 meses. Enfim, eu tive todo esse acompanhamento durante 6 meses. Seroma, como eu falei, né, um líquido que tira com a seringa, faz a punção. A drenagem, o que ajuda para não ter o seroma? A drenagem, as placas, tudo isso que a gente já vem usando, mas não quer dizer que você não vai ter. Eu usei tudo e tive, mas o acompanhamento dos médicos é essencial. Por que é essencial você fazer a drenagem na clínica? Você pode fazer a drenagem em qualquer outro lugar, você não é obrigada a fazer na clínica, mas lá é justamente isso, tem todo o acompanhamento da equipe dele, onde eles conseguem identificar o seroma, onde eles conseguem identificar, passar pro doutor André o que está acontecendo e de perto já tratar. Então, assim, por isso que eu indico, eu fiz 20 sessões de drenagem na clínica do Dr. André, onde o médico que me operou. A idade que eu tinha na época quando eu fiz, eu tinha 38 anos. Tem que perder peso, tem que estar no peso ideal pra cirurgia ficar melhor, pra ficar do jeito que você quer e por uma questão de saúde também. Ele tem um peso ideal ali pra sua altura, não sei dizer de quem, mas a minha tem que ter pelo menos 75 quilos. Ele queria que eu tivesse 70, mas eu cheguei nos 75, mas pós-cirurgia eu perdi acho que uns 4 a 5 quilos. Depois eu perdi mais. Depois eu voltei a minha dieta com força e consegui perder mais. Eu acho que pós-cirurgia, como eu tava com 75, hoje o peso que eu estou é 62 quilos, então eu perdi bastante pós-cirurgia. Você vai achar que a cirurgia vai resolver todo o problema da sua vida? Não vai. Eu já vinha fazendo exercício físico, já vinha cuidando da alimentação justamente para ter um pós-operatório muito bom. Então, a minha alimentação pós-operatória também foi uma pós-alimentação bem regrada, sem açúcar, nada carregado. Eu segui a minha dieta muito bem, obrigada. Então, assim, tem que se cuidar para você ter um pós-cirúrgico de sucesso. Você só não pode achar que você vai chegar lá, fazer a cirurgia e vai ser a mágica, você vai sair magema, vai sair do corpo que você quer. Não. Né? Então eu continuei seguindo a dieta fechando a boca, principalmente porque ele libera treino com 45 dias para fazer caminhada. Mas eu voltei a treinar exercício físico de pegar peso com 2 meses. Ele libera com 2 meses, mas eu voltei com 2 meses e 15 dias por questão de segurança minha. Então eu voltei com quase 90 dias a fazer exercício físico na parte superior, sem fazer força no abdômen, né, para não machucar. E assim eu fui fazendo, eu acho que com 6 meses de cirurgia eu tava pegando um peso bom. Mas antes disso não, fui muito cautelosa. Quanto tempo pra pegar sol? 6 meses. Eu peguei sol com 6 meses ou mais. Por quê? Pra não manchar. Principalmente a estética. Lógico, pra você poder cicatrizar melhor. Você não pode pegar sol. Quando pegar sol, bota uma fita, enfim. Mas eu peguei sol com 6 meses, que é o período que ele recomenda. Quanto tempo a gente fica no hospital? Um dia. Eu me internei de manhã, 5 horas da manhã, e saí por volta de 8 horas da manhã no dia seguinte. Quanto tempo para levantar? Também levantei no dia seguinte. A minha cirurgia terminou por volta de 3, 4 horas da tarde. Eu levantei só no dia seguinte. Mesma coisa da cesárea. Drenagem que eu fiz. Tive rede de apoio, sim, muito. Graças a Deus eu não precisei pegar peso. Minha filha já estava uma mocinha. Hoje ela vai fazer 11 anos. Então na época ela ia fazer 9. Então não precisei. Minha rede de apoio fazia minha comida. Minha avó fazia minha comida, era ela que fazia, minha irmã fazia minha comida, minha filha fazia minha comida, então graças a Deus eu não me preocupei com isso. Minha rede de apoio, ó, nota 1000. Eu sempre tive rede de apoio, graças a Deus, com os meus filhos, com a minha cirurgia, então eu sou muito grata a Deus pela família que eu tenho. Os exames que eu fiz, eu já falei, né, que são os exames de sangue, cardiologista, anestesista que a gente passa, então tudo isso o médico passa pra ver como é que tá a tua saúde, e o meu tava top. O que me fez também escolher um médico que prezar pelo natural, né? Porque o meu médico, ele preza pelo natural. Então, meu umbigo ficou do jeito que eu queria. Então, ficou maravilhoso. Sensação pós-cirurgia. Sensação de uma mulher realizada. Como eu falei, a minha sensação melhor foi estar acordada, estar sentindo minhas pernas. E o médico dizer, ó, tudo bem. Pronto. E a sensação é a sensação de mulher realizada. Até eu levantar. Depois que eu levantei, a sensação era de arrependimento. Meu Deus, o que eu fui fazer com a minha vida? Quanta dor. Mas depois que passou a dor, nunca mais eu me arrependi. Eu só me arrependi até sentir dor. Minha sensação psicológica. A melhor. Então, assim, minha sensação, o meu psicológico tava lá em cima. Eu estava realizada. Eu realizei um sonho muito grande. Pra tomar banho, gente, não tô lembrando se a gente fica 48 horas sem tomar banho. Eu acho que é 48 horas sem tomar banho, só tomando banho de gato, se lavando.
né? E banho mesmo só toma depois que tira os pontos do umbigo, né? Depois que tira os pontinhos ali da cirurgia, tira os pontinhos, porque leva alguns pontos, poucos mais levam. Aí é onde você pode tomar um banho, lavar o cabelo, mas por enquanto é banhozinho de gato, minha filha. Aquele banhozinho assim, molhando, lavando as preciosidades, mas é banho de gato. Depois que tira tudo para tomar aquele banho de cabeça, nossa, a melhor sensação do mundo. Mas a sensação do primeiro banho é horrível, porque você tá com muita dor, você não pode levantar, você não toma banho só. Não dá um banho em você. No caso, quem deu banho em mim dava minha filha e a minha irmã, entendeu? Mas o banho, pelo menos 48 horas aí sem um banho. E o banho geral é quando eu tiro os pontos. A minha organização para fazer a cirurgia e ficar esse tempo todo de repouso foi minhas férias. Eu me programei muito, deixei tudo em ordem, minha vida financeira, minha organização da minha casa, a organização de tudo para poder estar de repouso, tranquilo, curtindo minha cirurgia. Então eu tirei férias do trabalho e me organizei para isso. A alimentação pós-cirurgia, ela foi regradíssima, nada carregado. Eu passei um ano sem comer camarão, um ano sem comer frutos do mar, um ano sem comer nada carregado. Passei mesmo. Eu sou boa pra seguir dieta. Eu sou, sabe assim, se tem uma coisa que eu sou, é obediente. Se o médico diz assim, não faça, e além do médico tem minha avó. Ela dizia, não coma isso, minha filha, eu não comi. Você tem ideia? Minha cirurgia no feriado da Semana Santa, eu não comi peixe. O médico disse, eu perguntei ao médico, doutor, eu posso comer um peixe? Ele fez, Luciana, olha, poder pode, mas eu não arriscaria. Se puder não comer, melhor. Então, assim, eu comi um purezinho com arroz. Eu acho que eu comi ovo. Se eu não lembro, acho que mais ou menos acho que eu comi um ovinho. Enfim, eu segui todas as regras. Graças a Deus, a minha cicatriz foi um sucesso. Cicatrizou rápido. As dores normais, né, que eu senti. Mas, assim, foi um sucesso, assim, absoluto a minha cirurgia. Eu ia tomar medicação pra dores. Eu tomei, passei 10 dias tomando a Clexane pra não ter trombose. Usando a meia também antitrombose. Então, eu passei os 10 dias contando com a cirurgia, tomando a Clexane, que dói. Dói não é pouco. Pós-cirurgias, os procedimentos estéticos que tem que ser feitos, a drenagem, o laser, então tudo isso ajuda na cicatrização, isso é muito importante. Luciana, existe alguma coisa que você mudaria na sua cirurgia se você pudesse? Algum resultado, alguma coisa? Não. O meu resultado foi super esperado. E o tempo pra você ver o resultado é 1 ano. O tempo pra você ver o resultado da sua cirurgia é realmente 1 ano. Hoje eu tô fazendo 2 e o resultado tá espetacular. Mas lembrando, eu sou acompanhada por nutróloga, eu sou acompanhada por nutricionista, eu sigo dieta, eu como no peso, né? Então assim, eu tomo as vitaminas. E hoje com 2 anos, eu acho que o resultado tá ainda melhor. Então cada ano que se passa, se você segue naquela regrinha, o resultado é muito melhor. Nível de dor, de 0 a 10, 20. Dói, gente, dói. Eu não vou romantizar, não vou dizer que não dói. Dói, arde, coça. Assim, é humilhante o que a gente passa. Não vou mentir. Eu andava parecendo uma louca dentro de casa, cabelo no coque, só com a cinta, sabe assim, uma calcinha gigante, assim. Assim, é um sacrifício, é o preço que a gente paga. Mas, Luciana, tá arrependida? Nunca. Jamais, 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 jamais. Faria de novo? Faria, se fosse necessário, eu faria de novo. Nem sei se pode, mas faria. Mas, devido a tudo que eu passei, o preço que eu paguei, eu sou consciente daquilo do meu sonho. Então, assim, eu não quero voltar jamais onde eu tava. Porque, assim, a cirurgia, ela não é um milagre. Se eu engordar, eu não engordo mais a barriga, não vai pra frente, mas eu vou engordar dos lados e não vai ficar legal. Então, eu gastei muito pra chegar onde eu tô hoje. Então, isso aí me ajudou bastante. Então, assim, faria de novo, se eu nunca tivesse feito, fosse fazer de novo, faria. Se eu já tivesse feito, tivesse que fazer de novo, faria. Hoje eu estou me preparando para o silicone, mas a minha cirurgia, graças a Deus, ela tá perfeita. O tempo que eu passei para retornar aos meus treinos, né? Como eu falei, o médico dá 30 dias para voltar a fazer caminhada, de 30 a 45 dias para caminhada, uma andada. 45 dias você já pode voltar a treinar, mas eu só me senti segura em voltar pro treino 2 meses e 15 dias após. Então foram 75 dias para voltar pro treino, e quando eu voltei eu fazia mais superior, com muito cuidado no peso por causa da cirurgia. Com 6 meses eu já tava treinando legal, e com 1 ano eu já tava com peso pegando normal. Então foi essas as minhas escolhas. Então foi isso que eu senti pra fazer a cirurgia. Gente, se vocês tiverem mais dúvida referente como foi, ou qualquer outra coisa que eu não tenha respondido aqui, pode me perguntar aqui, eu vou falar. Valores é muito relativo, cada cidade é uma cidade, cada médico é um médico, né? Aqui, na minha época, eu creio que a minha cirurgia foi 21 mil, fora o hospital, malha, drenagem, anestesista. Então, assim, é uma junção de valores, né? Então, assim, eu já comecei a me organizar muito pra poder fazer. Foi um sonho que eu não me arrependo.
E graças a Deus, assim, hoje eu me sinto uma mulher realizadíssima, de autoestima lá em cima. Luciana, você recomenda uma cirurgia? Gente, quem é que vai recomendar uma cirurgia? Ninguém, né? Mas se é o seu sonho, e se você tem saúde, você pode fazer, quer fazer, faça, porque a sensação é maravilhosa. Agora, procure um bom médico, um bom hospital. Esse tipo de cirurgia não se faz em clínica, esse tipo de cirurgia se faz em hospital, com UTI, né? Olhe o tipo de médico que você vai fazer, procure referências, procure saber se teve pessoas que você já conhece que fez com ele. Então tudo é um conjunto. Gente, o mais importante dessa cirurgia pra mim é o médico local que você vai fazer. Então assim, eu pesquisei muito o Dr. André, de ver a cirurgia, a cicatriz das pessoas que fizeram, e ele me fez sentir uma pessoa incrível de segura, me deixou muito à vontade. A equipe dele é uma equipe de milhões, sabe assim, eu faria qualquer cirurgia plástica da minha vida que eu fizer, eu vou sempre fazer com ele, porque ele é incrível, ele preza pela sua naturalidade, pela sua autoestima, e assim, ele dá uma assistência. Gente, o meu médico, quando fez minha cirurgia, um tempo depois, ele tava de férias, fora do Brasil, e eu precisei falar com ele na madrugada, e ele me atendeu, ele viu minhas fotos, ele me disse que eu tinha que fazer, quando eu tive o saroma, que o primeiro saroma que eu senti foi de madrugada, né, eu olhei, não era de madrugada aqui eu acho que era por volta de meia-noite, lá era de madrugada onde ele tava. E quando eu vi sangue, assim, a minha filha fez, mamãe, o que a senhora fez? A senhora tá sangrando. Aí pronto, ali me bateu um desespero. Eu digo, pronto, vou morrer, alguma coisa deu, minha cirurgia abriu. E eu já fiquei desesperada, já liguei pra ele tava lá de madrugada, super me atendeu, pediu foto, mostrou o que eu tinha que fazer, me falou o que eu tinha que fazer. No dia seguinte eu fui pra clínica, quando eu fui fazer a pulsão pra tirar. Então assim, gente, isso não tem preço. Fazer com um médico assim, com assistência dessa, isso eu posso dizer a vocês, não tem preço. Então, prezem muito pelo médico que vocês procuram, prezem muito pelo hospital que você faz, que o hospital que eu fiz foi Santa Casa, um hospital assim, sabe, maravilhoso, uma estrutura gigante, uma UTI de primeiro mundo. Então assim, isso me fez sentir segurança, e claro, a mão de Deus, que em primeiro lugar eu coloquei Deus na frente, na ida, durante a volta, em tudo na minha vida, que é ele que me faz sentir, é ele que me faz respirar. Então sem a ajuda dele eu não sou nada nesta vida, nem ninguém. Mas sobre a cirurgia, é isso que eu tenho pra dizer a vocês. Aí eu tirei, vou mostrar pra vocês como é que tá o resultado hoje. E eu tirei, né, fiz a lipo do braço, que eu sempre tive o braço mais fortezinho, mas deixa eu mostrar a barriga pra vocês, gente. Mostrar pra vocês o resultado, ó. Tá vendo? Perfeito, tem 2 anos. As minhas costas, ó, ele tirou totalmente tudo que me incomodava. Estão conseguindo ver? Tudo, ó. Costas, braço, barriga, ó. A cinturinha e o umbigo. Pra mim ficou muito natural. Tá vendo, ó? Vou mostrar a lateral pra vocês. Hoje eu não sinto nada. Ó, a barriga é totalmente dura aqui, eu já sinto o músculo da minha barriga. Eu tava um pouquinho inchada, porque realmente eu vim daqueles dias aí, a gente fica com um pouquinho mais de inchaço. Mas a barriga ficou um sucesso. A cicatriz também ficou muito boa. Ficou grande, mas bem discreta. Eu consigo usar biquíni bem abaixo do umbigo mesmo, como calcinha, e não percebe, entendeu? Então assim, fantástico. Então, gente, e foram essas as dúvidas que tinham, que sempre me perguntaram como é que foi feito, né? E foi isso que eu segui. Eu passei uma parte do hospital pelo plano de saúde, né? Que eu tenho um plano de saúde, eu fiquei em apartamento, mas assim, surreal tudo que eu vivi, surreal tudo que eu passei. Não foi fácil, mas pra quem tem esse sonho de fazer, faça com moderação, procure um médico, um lugar seguro, segurança em primeiro lugar. Esteja com a saúde em dia, se trate, vá no peso ideal, treine, exercício físico é vida, exercício físico ele serve pra gente ganhar massa muscular, ele serve pra gente ter uma desenvoltura melhor, ajuda na recuperação, que com certeza me ajudou muito na minha recuperação. E é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero muito que eu possa ter tirado dúvidas de vocês, tanto do antes, durante, do depois. Isso foi um sonho realizado na minha vida, então pra mim não tem preço, e com 2 anos de cirurgia e com o canal hoje, nada melhor que trazer esse relato pra vocês de cirurgia. Então eu espero muito que vocês tenham gostado, curte aí, compartilha, faça suas perguntas se vocês tiverem, me siga no Instagram, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo grande pra vocês. Tchau!